Olá, boa noite para você. O Ponto e Contraponto está no ar. E hoje o assunto é a justiça restaurativa e os efeitos positivos que ela traz, principalmente para as mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Alagoas. Esse assunto ganha uma importância ainda maior neste mês da mulher. Minha convidada neste sábado é a juíza Carolina Valões, que lançou um livro sobre o tema, onde também relata a sua experiência com esse modelo de solução de conflitos. Doutora Carolina, bem-vinda ao nosso programa. Olá, Estela, eu agradeço o convite. Olá, boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer falar aqui com você sobre esse tema que me encanta e sobre o livro, que traz toda uma pesquisa que foi desenvolvida da implementação da justiça restaurativa aqui em Alagoas e de análise dessa política. Para a gente começar, eu queria que você explicasse o que é a justiça restaurativa. Pronto, em linhas gerais, a justiça restaurativa nada mais é do que um processo em que as partes que foram atingidas por um crime, vamos dizer assim, ou por qualquer outro conflito, são chamadas para juntas encontrar uma solução. Elas cuidam das consequências do crime e das implicações do cometimento desse crime dali em diante. Então, em linhas gerais, é isso. Chamamos as partes com a possibilidade também de agregar a comunidade, a família que muitas vezes foi atingida diretamente pelo cometimento do crime, às vezes um vizinho, uma vizinha que acompanhou de perto aquele crime ou aquele conflito, participam também com chuvas de ideias para solucionar aquele conflito. Ela é uma espécie de mediação? Não, a mediação ela tem um conceito diferente. A mediação, de um modo geral, ela é utilizada em conflitos civis, principalmente aqueles de família, e a mediação ela não permite, ela não viabiliza que outras pessoas, além das partes, participem da solução do conflito. A justiça restaurativa ela tem esse aspecto relacional social, de chamar outras pessoas envolvidas para também participar da solução. Então, a justiça restaurativa ela não se confunde com a mediação e vem sendo aplicada em processos criminais, principalmente. Em que pontos que a justiça restaurativa difere da justiça criminal? Olha, Estela, antes disso eu preciso dizer que aqui no Brasil não há uma autorização legal para que nós, juízes, trabalhemos tão somente com a justiça restaurativa em casos de violência doméstica. Então, necessariamente, nasce um processo criminal para cuidar daquele crime. E, paralelamente, correndo em paralelo, é possível que nasça também um processo restaurativo. Então, a justiça criminal trabalha junto com a justiça restaurativa. Eu diria que é a restaurativa que trabalha junto com a justiça criminal. Perfeito. Qual é a principal diferença? No processo criminal, a gente costuma dizer que o juiz ou a juíza tem os olhos voltados para o criminoso, para o réu, e ele se pergunta: quem cometeu aquele crime? Qual é a pena que ele merece? E impulsiona o processo para aplicar a pena, Na justiça restaurativa, o olhar é diferenciado. A gente pergunta: quem foi a vítima? Quais foram as consequências do crime para essa pessoa? O que pode ser feito para esse dano causado a ela ser reparado? Como ela pode seguir dali em diante? Então, no processo restaurativo, para além da gente cuidar do réu, como ocorre no processo criminal, a gente chama também a vítima ao protagonismo. Diz: vem cá, vítima, sai da coxia e vem para o palco, porque você é importante também. E aí a gente cuida do réu, cuida da vítima e de todos aqueles, como eu disse, que podem ter sido atingidos pelo crime. Muitas vezes os filhos, muitas vezes os pais daquela vítima são chamados a participarem. E em que situações que a justiça restaurativa pode ser aplicada? De um modo geral, aqui no Brasil, a gente vai encontrar a justiça restaurativa em 4 searas, em 4 áreas: infância e juventude, execução penal, juizados especiais criminais, que cuidam de crimes menos graves, e violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui em Alagoas, o ponto de atuação da justiça restaurativa é principalmente a seara da violência doméstica e familiar contra a mulher, Com a perspectiva, claro, de expansão para outras áreas. Mas são essas 4 áreas, que eu diria que são as mais importantes quando a gente cuida da justiça restaurativa. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, de uma maneira bem simples, como é que funciona a justiça restaurativa.
Funciona assim, como eu disse, o olhar da justiça restaurativa, ele é diferenciado, é um olhar humanizado, é um olhar de resolução do conflito para além da pena, né? Então, questões que não são observadas dentro do processo criminal passam a ser observadas no processo restaurativo, principalmente os de ordem emocional, né? Muitas vezes a vítima, ela leva ao processo criminal questões de ordem psicológica que não tem espaço dentro do processo criminal para serem resolvidos. Então, são essas questões, principalmente, que são olhadas dentro do processo restaurativo, possibilitando às partes espaço de fala, né, de empoderamento. Quando eu falo em empoderamento, eu não quero dizer que empoderar a vítima é dizer a ela, olha como você é bonita, olha como você é forte, como que você continua com esse agressor, né? Não é isso, empoderar não é isso. Empoderar a vítima é esclarecer a ela no que consiste a violência doméstica, explicar a ela o que é uma violência física, psicológica, patrimonial, sexual, para que ela possivelmente se reconheça nessa condição de vítima. E vocês dão suporte para a vítima, no caso? Existem parceiros que ajudam nesse processo? Sim, sim. A Justiça Restaurativa, ela atua em parceria principalmente com a Universidade Tiradentes, né, para onde a gente encaminha as partes para atendimento pelos mais variados cursos, principalmente, eu diria, a psicologia, né? Então, a vítima ela é acompanhada por psicólogos nesse processo de empoderamento, para que, ao final desse processo, ela tenha condições de dizer, olha, eu quero seguir adiante no relacionamento com o agressor. Olha, agora já sabendo disso, de que eu vivo um relacionamento abusivo, eu não quero mais seguir adiante com o ofensor. É dada a ela a oportunidade de visualizar as opressões que recaem sobre ela, né? De sexismo, de racismo, né? Todas essas opressões e da possibilidade dela de fato escolher, né? É dado a ela autonomia para que ela escolha a maneira como ela quer resolver aquele conflito. Há outras parcerias, como também a com o Senai, em que ela pode ser encaminhada para um curso profissionalizante. Muitas vezes a mulher não sai do relacionamento abusivo porque não tem condições de se manter financeiramente. Ela não tem para onde ir, como pagar uma moradia. Então não adianta o Estado dizer assim, olha, vítima, denuncie a violência doméstica e depois que ela denuncia, o Estado não funcionar. Sim, né? claro. Com políticas públicas efetivas. Uhum. Então, é preciso que a gente promova essa vítima após a denúncia, políticas públicas que de fato retirem-na dessa condição de violência, né? Para que ela não se perpetue naquele ciclo de violência. Então, a gente possibilita a ela encaminhamento para curso profissionalizante e para outros parceiros da rede, seja ela municipal, seja ela estadual. Tá? Quando é que começou a ser utilizada a justiça restaurativa aqui no estado de Alagoas? Houve uma movimentação em 2018 por parte principalmente do desembargador Tutimés, do juiz Miranda e da Moacira, que é uma servidora do NUPEMEC. Houve um movimento desse núcleo. NUPEMEC é um núcleo de soluções de conflitos, né, de formas diferenciadas de solução de conflito. Então, no NUPEMEC, nós temos os SEJUSCs, nós temos os método de constelação familiar, nós temos a justiça restaurativa, a mediação e conciliação. Então, surgiu dentro desse núcleo, por parte dessas pessoas, um movimento para trazer a justiça restaurativa aqui para Alagoas. Por quê? Porque já havia uma movimentação do Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais o fizessem. E aí eu lhe digo, Estela, aqui no Brasil, a justiça restaurativa é uma política judiciária. O que eu quero dizer com isso? Que foi o judiciário, o poder judiciário, por meio do Conselho Nacional de Justiça, quem protagonizou, né, a implementação da justiça restaurativa. Em outros países, você vai ver a justiça restaurativa sendo desenvolvida principalmente pelo poder executivo. Sim. Mas o fato do Poder Judiciário ter protagonizado a justiça restaurativa aqui no Brasil não quer dizer que ela aconteça somente no Poder Judiciário. Nós podemos ver a justiça restaurativa sendo aplicada nas escolas, nas comunidades, porque ela é um método de resolução de conflito. E conflito a gente não tem somente no âmbito do Poder Judiciário. E até porque ela precisa também do parceiro, o poder público também. Exatamente. Então, aí o que houve? Em 2018, houve essa movimentação desses atores, né, que são protagonistas da implementação, para que a gente conseguisse, então, trabalhar nesses atos normativos de implementação. Aqui no estúdio comigo está a juíza Carolina Valois, que lançou um livro recentemente a respeito da justiça restaurativa. Livro
que está aqui comigo. Doutora, é justamente sobre esse livro que eu quero falar nesse bloco, né? Como é que surgiu a ideia de escrevê-lo? O que te motivou? Estela, foram questões minhas, né, conflitos meus, enquanto magistrada atuando em crimes cometidos na violência doméstica, de vítimas que me procuravam, né, com o processo já correndo, e que me pediam para o acusado não ser preso, que me pediam quando ele já estava preso para eu soltá-lo, que me diziam que queriam continuar no relacionamento com ele, que estavam sem comer, né, por conta da prisão. E essas questões me inquietavam, porque como magistrada, né, em processos do tipo, o processo ele corre com uma metodologia única, aplicar a pena que está ali prevista pelo direito penal. E aí, eu como magistrada ouvindo essas mulheres, eu na condição de mulher, o que fazer por elas além da entrega da sentença penal condenatória? Havia algo mais para fazer? Poderia eu buscar, ainda que fora do Poder Judiciário, uma metodologia para empregar ali? Foi quando surgiu, né, dentro do próprio Poder Judiciário, a política da justiça restaurativa, que viabilizava, ouvindo essa vítima, cuidar desse conflito psicológico, né? De chamar aquela vítima, de ouvir as inquietações, as questões, né, psicológicas, emocionais, as dores dela, e a partir daí cuidar para que ela conseguisse seguir adiante, mesmo marcada por aquela violência. E eu acredito que os resultados que você obteve foram muito positivos, tá certo? Então, o livro ele é dividido, a sua análise, em 3 tipos de relações. Relações que a gente chama de relações conjugais, entre marido e mulher, né? Relações entre familiares, por exemplo, pais e filhas, pais e enteadas, e relações em que a mulher já tinha rompido a relação conjugal, mas tinham filhos dessa relação, e daí porque teria que continuar conversando, lidando com o agressor para tratar questões relacionadas ao filho. E na maior parte desses processos que eu analisei, a justiça restaurativa ela atuou de forma positiva, né? Transformando as pessoas. Porque, veja, quando eu digo restaurativa, eu não estou dizendo que é uma justiça que restaura relações conjugais. Não é isso. A justiça restaurativa não atua para restaurar casamentos. Restaura a mulher, a vítima. Restaura a pessoa, restaura a mulher. Como? Empoderando. E como faz isso também com o agressor? Promovendo nele uma tomada de consciência. Venha cá, agressor, você vai tomar consciência a partir desse processo, né, de expansão da sua consciência, que esse ato é criminoso, que você cometeu uma violência, que Porque você muitas vezes a vítima. nem o agressor, nem a vítima tem consciência, né? E vem fazendo o que familiares faziam, tanto é que a justiça usa muito a constelação familiar, não é isso, doutora? Isso. Então, muitas vezes o agressor ele não se reconhece nessa condição, né? De criminoso, de ofensor, não se reconhece como tendo cometido um crime, um ato de violência. Então, a justiça restaurativa ela abre espaço para esse processo de tomada de consciência que não existe no processo criminal. Pouco importa ao juiz ou à juíza criminal que o réu tenha consciência da violência cometida, não importa. O que importa é identificar quem cometeu a violência e aplicar a pena. Não importa também ao processo criminal se a vítima conseguiu comparecer ou não para falar sobre o crime. Mesmo que ela não tenha comparecido, o processo seguirá para a aplicação de uma pena. E aí, então, na justiça restaurativa, a nós importa que a vítima seja ouvida, para tratar de suas dores, né? Para saber dali em diante como ela seguirá, mesmo marcada por essa violência. E o ofensor, tomando consciência de que cometeu um ato de violência, promover uma mudança, né, em sua vida, seja em relação àquela própria vítima ou em outros relacionamentos. E qual é a porcentagem, né, de sucesso dos casos aqui em Alagoas? Olha, principalmente em relações familiares, eu diria que 90% dos casos de relações familiares entre pais e filhas. E nos relacionamentos entre marido e mulher que continuaram, também eu lhe diria que 90% dos casos. Né? Porque muitas vezes o casamento nem termina, né? Muitas vezes o casamento não termina. Ou é retomado depois dessa... Acontece de tudo, Estela, porque não é um critério para ser encaminhado à justiça restaurativa que o casamento continue
ou que o casamento tenha acabado. Não é um critério, né? É encaminhado todo tipo de caso. E pode acontecer da relação continuar ou da relação acabar a partir desse empoderamento, tá? O que eu apurei é que, na maior parte dos processos, a justiça restaurativa trouxe um efeito positivo. Foi bonito de ver muitas partes dizendo: eu nunca tinha tido oportunidade para falar, eu nunca tinha tido oportunidade para ser ouvida. Então, a justiça restaurativa, ela promove o contato dessas pessoas com valores muito caros ao relacionamento social, ao relacionamento familiar, né? O que não acontece no âmbito da justiça criminal. Então, vamos dizer que é um complemento a esses conflitos que nascem a partir do crime cometido no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher. E eu lhe digo, há uma peculiaridade muito importante nesses crimes, que é justamente essa: a proximidade entre a vítima e o agressor. Então, é muito diferente de um crime de furto, por exemplo, um crime de roubo, e que não existe essa relação. Então, se é um crime diferenciado por conta dessa característica, é necessário que nós atuemos de forma diferenciada. A justiça restaurativa, ela traz muitos benefícios, né? Qual seria, na sua opinião, o mais importante deles? É esse, de empoderar a vítima, porque o foco da justiça restaurativa, eu defendo, deve ser a vítima, principalmente. É ela que está na coxia na justiça criminal, usando uma metáfora. É ela que está numa posição desprivilegiada na justiça criminal. Então, a justiça restaurativa tem que fazer esse contraponto, utilizando aqui o nome do programa, trazendo a vítima para o palco, para o protagonismo. Então, eu entendo que a justiça restaurativa, ela se justifica principalmente como uma política de proteção da mulher. E a principal vantagem é de promover esse empoderamento, de dizer a ela: olha, isso é violência doméstica, né? Mas é possível que você siga daqui adiante. Como é que a gente pode fazer isso? É com curso profissionalizante? É com você saindo da sua casa? É com cesta básica? É com creche? É com atendimento psicológico? Né? É chamando o réu para você falar das suas dores? É chamando a vizinhança, né? que acompanhou todo aquele conflito e que você não consegue sair na rua, não consegue nem olhar na cara dessas pessoas? O que você quer? Então, é o empoderamento da vítima. E acredito que a cada processo, né, que vocês têm aí o resultado positivo, deve ser maravilhoso, né, o sentimento? Sim. Da equipe toda? Sim. São as facilitadoras da justiça restaurativa. Fazendo aqui uma análise em paralelo com a mediação, como que mediadoras fossem, né, as facilitadoras que tratam, que cuidam dessas pessoas, são as que primeiro recebem esse feedback, né, por meio desses relatos, e são elas as que merecem ouvi-lo, né, pois trabalham diretamente com essas pessoas. Mas toda a equipe se engrandece, a justiça restaurativa, ela se engrandece, ela fica em destaque a partir da atuação das facilitadoras. E ainda há espaço para ampliar ainda mais a aplicação dessa modalidade de justiça aqui no nosso estado e em todo o país? Há um plano de expansão, né? O CNJ, ele exigiu aos tribunais que apresentassem um plano de expansão, e esse plano existe aqui em Alagoas para que essas práticas elas sejam não apenas interiorizadas na violência doméstica, né? Mas que sejam também estendidas para as outras áreas, como essas que eu citei no início do nosso bate-papo. Execução penal, infância e juventude e juizados especiais criminais, que já vem pouco a pouco acontecendo aqui em Alagoas. Doutora, onde é que as pessoas, né, que tenham interesse nesse tema podem encontrar o seu livro? O meu livro ele está à venda no site da editora Dialética e nos marketplaces mais famosos, né, como a Amazon. Ele tem também a versão e-book e a versão audiobook. Mas o site da Dialética ele traz essas informações. Doutora Carolina Valões, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Estela, agradeço a audiência do programa, foi um prazer. E me coloco à disposição para maiores esclarecimentos no futuro, algum outro momento. Obrigada. Com certeza, obrigada. Seja sempre bem-vinda.